Fala pessoas, professor Derek aqui. Cenário que ainda está em transição, mas bora resolver essa provinha da Universidade Positivo de 2021. Algumas questões tiveram problemas, né, de acordo com o gabarito provisório, vamos ter que mudar, vamos ter que pedir para anular, mas vamos resolver uma por uma, focando naquilo que você deveria saber para cada questãozinha. A primeira questão era a questão de número... Era a questão do número 16. Para essa questão, você tinha que saber tópicos a respeito da teoria da relatividade. Lembrando, a banca da Universidade de Positivo é a UFPR. A UFPR não cobra a teoria da relatividade porque não está no edital. No edital da UP aparece teoria da relatividade e era questão já cantada, mas pelo padrão dele estatística tinha que cair questão de física moderna. Item 1, ele diz sobre o primeiro postulado da teoria da relatividade. Diz assim: a velocidade de propagação da luz no vácuo é constante, independentemente do estado do movimento da fonte ou do observador. A velocidade da luz no vácuo, pessoas, sempre vai ser aquela constante que é 3 vezes 10 na oitava. E não importa se eu estou me movimentando ou não. Se eu estou andando para frente, a luz vai sair de mim com 3 10 na oitava. Se eu vou em direção à luz, 3 10 na oitava. Não importa o meu movimento, sempre a velocidade que eu vou medir vai ser 3 vezes 10 na oitava. Por isso que esse item 1 é um item verdadeiro. Item 2. A distância entre dois pontos medida por um observador que está se movendo. Pode pensar como se fosse o carinha de dentro da nave, né? Entre esses dois pontos vai ser maior do que a distância medida por um observador localizado num referencial em repouso. Isto é, o cara que está fora da nave. Lembre-se das consequências da teoria da relatividade. Dilatação do tempo e o contrário seria a contração do espaço. Quem está dentro da nave vai medir um evento lá fora como se tivesse um comprimento menor. Ele falou que aqui ele vai medir um comprimento maior. É falso, é o contrário. Então item 2 é falso. Item 3. Sabendo-se que dois eventos ocorrem em posições diferentes num certo intervalo de tempo, num referencial em repouso, para um observador se movendo com uma velocidade de metade da velocidade da luz. Opa, uma velocidade grande então. O intervalo de tempo medido entre esses dois eventos será maior. Sim, é a dilatação do tempo. Então, sabendo-se que um evento ocorre em posições diferentes num certo intervalo de tempo ΔT, em um referencial em repouso, essas vírgulazinhas aqui, é uma informação que se poderia desconsiderar, tá? Então, em um referencial em repouso, o intervalo de tempo medido entre esses dois eventos vai ser maior do que ΔT. Pessoas, para quem fica de fora do experimento, lá dentro da nave, vai medir um tempo menor do que quem está fora. A gente diz que quem está fora, no referencial em repouso, então quem ficou na Terra vai medir um tempo dilatado, é isso que ele falou. Item 3 é um item verdadeiro. Item 4. Somente uma partícula sem massa pode se mover com a velocidade igual à da luz. E isso acontece porque quando você vai olhar lá o fatorzinho de Lorentz, 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, se um corpo com massa puder adquirir a velocidade igual à da luz, primeiro aqui já vai dar uma divisão por zero, esse número aqui vai tender ao infinito. Quanto mais rápido um corpo se encontra, isso faz com que a sua massa aumente, né? A sua inércia aumente. Aqui tem uma proporção em relação à massa de repouso. Então, um corpo que tenderia à velocidade da luz teria aqui uma massa tendendo ao infinito. Isso faz com que a energia necessária para colocar o corpo lá seja infinita, não quebra ali, né, alguns parâmetros do nosso dia a dia. Então, o único corpo, né, ou o único tipo de partícula que pode adquirir a velocidade da luz é o fóton, e o fóton não tem massa. Tá? Então, o fóton é uma partícula sem massa e ele adquire aqui a velocidade da luz. Ele possui a velocidade igual à da luz. Item 4 verdadeiro. Com isso, item 1, 3 e 4, letra D, gabarito está perfeitinho. Beleza? A próxima questão é a questão 17, questão de física, questão algébrica. Tudo depende da maneira, ou qual intervalo você pega para resolver. Ó. Qual a maneira que eu achei mais simples, né? Ainda assim, uma maneira trabalhosa. Basicamente assim. Ó. Ele diz que uma pedra é largada do repouso, então aqui velocidade inicial igual a zero. Do alto de um penhasco, de uma certa altura, Hzão. Eu vou botar aqui minha altura, Hzão. Tudo isso aqui seria Hzão. Vou botar aqui meu referencial. Ele vai falar que ela percorre 3/4 dessa altura num tempo Tzão. Então, botei aqui meu referencial. Ela vai andar 3/4 dessa altura num tempo Tzão. Então, daqui até aqui, ela vai ter caído num tempo Tzão. Então, aqui ela está caindo, ela já tem uma certa velocidade. Pessoas, se ela já caiu 3/4, quanto que vai faltar aqui então? 1/4. Então posso apagar isso aqui. Falar que a altura inicial dela aqui é a altura h. E quando ela passa nessa posição, então, sobra ainda 1/4 de h para ela cair. E daí, para percorrer esse último trecho, ela vai gastar um tempo tzinho. Tempo t minúsculo. Desprezando essa resistência do ar, usando a gravidade como 10, assinale a alternativa correta para tzinho dividido por tzão.
Aqui eu recomendo você fazer sempre a equação do sorvetão. Por quê? Ele quer que você relacione aqui, ó, a posição, né, a altura que ele está caindo em certo tempo. Distância com tempo, sorvetão. Se eu pegar a equação do sorvetão e substituir para calcular o tesão. O que é o tesão? É o tempo necessário para sair da altura h e chegar na altura h sobre 4. Então, adotando aqui o nosso referencial como para cima positivo, a gente vai chegar no seguinte, ó, a altura final dela. Então, eu vou pegar apenas esse intervalo, pessoas, daqui até aqui, ó. Nesse intervalo, ela vai sair dessa posição, h é a posição inicial, e h sobre 4 é a posição final. Então, a posição final dela ficaria h sobre 4. A posição inicial, ela sai lá daquela altura zona, Hzão. Como ela parte do repouso, esse cara vai zerar, esse termo vai zerar. A gravidade aqui está puxando para baixo, então é negativa, tá? Menos. E quando eu substituir aqui, vai ficar 10 sobre 2, já vou colocar aqui menos 5t quadrado. Tzão ao quadrado. Menos 5tζ quadrado vai passar para cá, mais 5tζ quadrado, igual. Esse h sobre 4 passa para o outro lado subtraindo. Vou chegar com 3h sobre 4. Agora, t quadrado, posso passar para lá? Não, isola esse 5, né? Eu vou achar que t quadrado é igual a 3h sobre 20. Tira a raiz, vou deixar simplesmente assim indicado, mais que desse para fatorar, né? Vai ficar 3h sobre 20. Esse é meu tempo tzão. A questão pede para dividir tzinho por tzão, então agora eu tenho que encontrar tzinho. Qual que é o erro que muita gente pode ter ido pelo caminho mais difícil, cara? Daí uma álgebra, nem sei como é que sai dela. O cara usa sorvetão nesse pedaço. O que eu recomendo você fazer? Pegar o intervalo inteiro. Ó. Eu vou agora usar o sorvetão no tempo total de queda. Telinha. Por quê? Se você pegar esse pedacinho aqui, você teria que calcular a velocidade dela nesse ponto. E eu não sei quanto de velocidade ela tem nesse ponto. Você vai criar uma nova incógnita. Então eu vou pegar de novo, lá do início, só que agora até ela chegar no chão. E a altura do chão vai ser 0. Então eu vou usar agora a mesma equaçãozinha. Só que a minha posição final agora vai ser o chão. Então minha posição final vai ser 0. E a posição inicial, eu vou considerar o início do movimento lá em cima na posição Hzão. Ao fazer isso, o que eu ganho é que eu posso zerar essa velocidade inicial aqui. Porque lá no início ela parte do repouso. Então eu zero esse termo. A aceleração é a da gravidade, vai valer menos 10. Na hora que eu substituir aqui, vai ficar menos 5, né? Menos 5. Né? Vai ficar menos 10 por 2 dá menos 5. Daí a letra que eu vou usar para tempo, como eu estou pegando o percurso total, eu vou usar essa letra telinha. Vai ficar meu telinha ao quadrado. Menos 5 telinha vai passar para cá, mais 5 telinha quadrado é igual a h. Posso isolar esse meu telinha quadrado e falar que ele vale h sobre 5. Pessoas, tira a raiz, né? Vai ficar, então, meu telinha é raiz de h sobre 5. Mas eu não quero o meu telinha, eu quero o meu tzinho. Qual que é a relação que eu tenho entre eles? O meu telinho não é o tempo total, então é a mesma coisa que o meu tzão, tempo da primeira parte, mais o tzinho. Tudo isso tem que ser igual a h sobre 5. Se eu substituir que o tzão é 3h sobre 20, vai ficar raiz de 3h sobre 20 mais tzinho é igual a raiz de h sobre 5. Com isso, meu tzinho vai ser quanto? Olha, vai ficar raiz de h sobre 5 menos essa raiz de 3h sobre 20. Pronto, achei aqui o meu tzinho. Nada de querer tirar o mínimo aqui, pessoas. O cara vai querer tirar o mínimo aqui e juntar isso aqui numa fração só. Se fizer isso, está assassinando a tua matemática. Tá? Vou deixar assim, pronto. Tem meu tzão, tem meu tzinho. O que eu faço agora? Basta fazer a divisão, né? Ele quer cuidado, tzinho por tzão. Então, ó, meu tzinho por tzão vai dar quanto? O tzinho é toda aquela fraçãozona ali, raiz de h sobre 5 menos a raiz de 3h sobre 20. E vou ter que dividir isso pela raiz do meu tzão. Perdão, pelo meu tzão, que é 3h sobre 20. Perdão aí pela tortura. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu posso colocar essa raiz embaixo de cada um deles. Daí vai ficar a raiz de h sobre 5 dividida pela raiz de 3h sobre 20. Repita esse sinalzinho aqui do meio. Vai ficar menos raiz de 3h sobre 20 dividido por raiz de 3h sobre 20. Quanto vai dar aqui? Ó, eu poderia colocar uma raiz só, né? Ó, aqui eu posso colocar a raiz em evidência. Vai ficar uma raizona só. Ao fazer isso, divisão de fração, né? Posso cortar esse h com esse h.
Esse 20 que está dividindo aqui em cima vai lá para cima, né? Está dividindo aqui embaixo, vai lá para cima, vai ficar 20 sobre 5, dá 4 terços. Isso aqui vai dar raiz de 4 terços. Isso aqui é igual, ó, uma coisa igual a outra dá 1, vai ficar menos 1. Logo, tzinho sobre tzão vai dar raiz de 4 terços menos 1. Isso você encontra na alternativa letra B, igual ao gabarito provisório. Beleza? Então, uma questão bonitinha aí. Essa é a saída mais rápida, mas é bem algébrica. Beleza? Próxima questão, questão 18. Tem muita gente que já sabe dessa propriedade e já pode marcar direto. Por quê? Ele fala assim, uma pequena lua do planeta Júpiter possui órbita circular, tem forma esférica, e apresenta sempre a mesma face voltada para Júpiter. Então, se eu considerar que esse planetinha aqui é Júpiter, e aqui eu tenho a lua de Júpiter, então ela está mostrando essa face para Júpiter. Conforme Júpiter está girando, então digamos que aqui tem uma pessoinha em cima de Júpiter. Se a pessoinha girou, ela veio daqui para cá, ela vai estar olhando exatamente para a mesma face. Exatamente para a mesma face. Então, Júpiter fez aqui uma trajetória. E não importa o que acontece, a pessoinha vai estar olhando sempre para a mesma face. Por que essa pessoinha estaria olhando sempre para a mesma face? Porque os dois têm aqui, eles têm uma associação, né? Ou eles têm aqui um movimento circular que tem uma propriedade parecida. Isso acontece com a Lua e a Terra, pessoas. Conforme um corpo rotaciona, no caso aqui, né, conforme a Júpiter rotaciona, a Lua faz um movimento de translação. Então, se por exemplo aqui eles estão um embaixo do outro, se Júpiter girar 90 graus, girar em torno de si mesmo 90 graus, é porque a sua Lua também vai ter, no caso girado aqui, 90 graus ao redor de Júpiter. O ângulo percorrido pelos dois é igual. E é isso que ele pede, a relação entre a velocidade angular. Então, se eu usar W0 como a velocidade orbital e WR como a velocidade angular, o que eu posso afirmar? Como os dois estão andando sempre, no caso eu estou olhando sempre para a mesma face, se eu dou meia volta, né, se o meu planeta aqui gira metade, a Lua vai ter que girar metade. Isto é, eles estão percorrendo o mesmo ângulo. Mesmo ângulo vai ter a mesma velocidade angular. Opa, aqui faltou o sinal de igual, né? Então, alternativa correta, letra C. Fechou? Questão 19, questão também algébrica e tem aí uma sacanagem trigonométrica. Ele diz assim, um objeto de massa m está suspenso por um fio inelástico de massa desprezível e um certo comprimento. O objeto percorre um círculo com velocidade tangencial constante. Opa, se a velocidade é constante, eu posso usar ΔS por ΔT. Considerando que θ é o ângulo entre a linha e a vertical, G é a gravidade, né, para trocar por 10 então, a assinar a alternativa que expressa, no caso, o período de revolução desse objeto. Pessoas, essa cara tá ali, ó, se a velocidade é constante, eu posso começar usando a definição de ΔS por ΔT, né, a velocidade é constante, ela vai ser igual à velocidade média. Como ele está percorrendo aqui uma trajetória que é um círculo, veja que esse círculo tem um raio. Ó. O raio não é o comprimento do fio. O raio é o raio do círculo, é esse raiozinho R ali. Qual que vai ser a distância percorrida numa volta? Por que eu vou usar uma volta? Porque ele pede o período. O período é justamente o tempo necessário para dar uma volta. Numa volta ele vai andar aquele círculo. Um círculo a gente calcula como o comprimento de 2πr. Enquanto o tempo, t. Então o cara quer que eu deduzo uma fórmula para o período. Pronto, já fiz aparecer período. Ó. É 2πr sobre velocidade. Só que, para ficar nas letrinhas que ele está me fornecendo, eu tenho que achar uma relação entre velocidade e raio. E sempre que for pêndulo cônico, faz diagrama de forças e proporção lá com o teu triângulo de distâncias. Quais são as forças que são aplicadas nesse corpinho? Ó? Ele vai ter o peso dele aqui para baixo e tem uma tração que puxa ele lá para o ponto onde o fio está conectado. Se eu fizer a resultante entre essas duas forças, eu vou achar que é a resultante centrípeta, a força resultante. Trocando essas forças de lugar, eu consigo fechar sempre esse triângulozinho aqui. Ó. Então, nós temos a tração na diagonal, o peso na vertical e para cá a nossa força resultante. Aqui em cima temos um ângulo θ. E eu posso achar uma relação aqui usando o quê, pessoal? Usando a tangente. É uma formulinha que, se você já lembrar, é a equação da velocidade para pêndulo cônico, tá? Então eu vou já usar ela, para deduzir é só aplicar a tangente, que é a equação para velocidade de um pêndulo cônico. É v² é RG tangente. Se já souber essa expressão, você ganha tempo. Se não, passa a usar a definição de tangente, né? Cateto oposto por cateto adjacente, aplica a equação do peso, aplica a equação da força resultante. Bom, aqui eu já tenho a minha velocidade, eu poderia substituir ali. O problema é que ele não quer nada em função do raio, ele quer em função do comprimento. Qual que é a relação entre o raio e o comprimento? Eu posso chamar isso aqui de altura, por exemplo, né? E olha no triângulo original.
O raio é o meu cateto oposto e o comprimento do fio é a hipotenusa. A relação entre os dois é seno. Se você aplicar aqui as relações trigonométricas, você acha que esse raio vai ser L vezes seno de θ. Na prática, você faz seno de θ, cateto oposto por hipotenusa. Isola, no caso R, você tem essa relaçãozinha aqui. Ó. Se eu sei que o raio é L seno θ, o que eu posso fazer? Substituir essa equação 1 aqui dentro. Se eu substituir ali dentro, vai ficar V ao quadrado igual. No lugar do raio, eu troco então por L seno θ. Tudo isso vezes a gravidade, vezes a tangente de θ. Só que o que eu vou fazer? Ao invés de usar a tangente, ele tem uma sacada. Aqui você tem que trocar por seno sobre cosseno, senão você não consegue cortar nada lá. Ao fazer isso, eu vou achar quanto aqui? Ó? Vou ficar com V quadrado é igual. Seno vezes seno em cima vai ficar seno ao quadrado de θ, vezes o L, vezes o G, tudo isso sobre cosseno. Beleza? Quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Então, vou ter que a minha velocidade vai ser... o seno ao quadrado vai sair da raiz, né? Então, vai ficar seno de θ vezes... Os outros termos não tem como eliminar da raiz. Então, vai ficar LG sobre cosseno θ. Essa relação aqui, ó, com o V isolado, eu posso substituir na primeira equaçãozinha aqui agora. Ó. Eu tenho algo para jogar no lugar do raio. E agora eu tenho essa velocidade para jogar lá também. Se eu fizer essa substituição, vou encontrar o quê? Ó? Vai ficar período igual 2π vezes. No lugar do raio, eu vou trocar então por L seno θ, ali em cima, né? Essa relação aqui. E embaixo, no lugar da velocidade, eu vou trocar por todo aquele trombolho. Ó. Vai ficar seno θ vezes raiz de LG sobre cosseno θ. Pessoas, agora ao fazer essa relaçãozinha aqui, ó, veja que esse cara com esse cara eu corto. Vai dar quanto então? Período igual 2π vezes L. E aí embaixo eu tenho uma fração dividindo. Esse cosseno que aparece aqui embaixo dividindo, ele pode vir aqui para cima, né? Vai ficar daí vezes cosseno de θ sobre LG. Ainda não tem alternativa porque eu tenho um L fora da raiz e um L dentro. Eu tenho que pegar esse L que está fora da raiz e jogar ele lá para dentro. Como é que eu faço isso? Eu coloco ele ao quadrado e coloco uma raiz nele. Por quê? Ao levar um número ao quadrado e colocar a raiz, poderia cortar. Ao fazer isso, eu jogo ele lá para dentro. Então, eu vou jogar esse meu L lá para dentro ao quadrado, beleza? Então, eu vou jogar esse meu L aqui para dentro ao quadrado. Joguei ele para dentro ao quadrado. Por quê? E agora eu consigo cortar ó, um L de cima com esse L de baixo. Chegando então na minha resposta final, que é período é igual a 2π raiz de L cosseno, né, sobre um L em cima, tudo isso sobre G. Você encontra isso ó, na letra B. 2π L cosseno sobre G, tudo dentro da raiz. Questão muito boa, algébrica, que usava, se soubesse essa relação aqui, ganhava tempo. Né? Senão, teria que fazer ainda assim a dedução, beleza? Ó, questão boa, hein? Já vale o joinha no vídeo, hein? Já vale o joinha no vídeo. E estamos chegando perto das questões que tem probleminha. Ó. Questão número 20. Diz assim, um trem está se movendo com velocidade constante de 72 km por hora. Eu já vou anotar aqui em metros por segundo. Valor notável, divide por 3,6, você chega em 20 metros por segundo. Após soltar, o vagão percorre uma distância de 200 metros até parar. Então, tem ali aqui um ΔS de 200 metros até parar. Então, essa velocidade aqui é a velocidade inicial, e eu sei que a velocidade final dele é 0. Ele vai até parar. Considerando o trecho percorrido pelo vagão no momento em que ele soltou até a parada, é uma superfície horizontal, que a gravidade é 10, e ele quer saber o valor desse coeficiente de atrito que fez ele frear. Pessoas, sempre que for questão assim, eu prefiro fazer por energia. Porque antes o corpo estava cheio de energia cinética, e ele perdeu essa energia para o atrito. Então eu posso falar que toda a energia cinética que ele possuía foi transferida lá para o atrito, né? É igual ao trabalho da força de atrito. Ou, por quem quiser, né? Teorema da energia cinética. Trabalho igual a variação da energia cinética. Já pensa assim, toda a energia cinética que ele tem no início vai ir lá ser dissipada em forma de atrito. Energia cinética mv quadrado sobre 2. Trabalho da força de atrito. Trabalho é F vezes D. Então, para quem já sabe, pode substituir direto. Ó, é F vezes D. Como eu quero o trabalho do atrito, então aqui ficaria a força de atrito. Força de atrito, tem que saber essa relação. Ó, é μ vezes a normal.
vezes a distância. Como é uma superfície horizontal, numa superfície horizontal, o peso para baixo é igual ao normal para cima. Então, a normal vai ser igual a mg. Então, você pode trocar tudo isso aqui por coeficiente, que nem está aqui, né? No lugar da normal, coloco mg. Opa, coloca aqui mg. Isso que eu falei, que quem já manja dessa relação ganha bastante tempo. mg, tudo isso ainda vezes a distância. Por que é mais fácil fazer assim? Porque agora você corta a massa. E vira uma questão de substituição. A velocidade é 20 ao quadrado, tudo isso sobre 2, igual. O coeficiente de atrito eu quero calcular, a gravidade vale 10, e a distância que ele percorre vai ser 200. Ó, a questão tranquila, pessoas. Aqui, ó, do lado esquerdo, 20 ao quadrado é 400. 400 por 2 vai dar 200 aqui. 200 é igual a mi, vou só repetir, ó, vezes 10 vezes 200. Por quê? Ó? Corta, corta. Aqui vai dar 1. Então, meu coeficiente vai ficar 1 sobre 10, que é 0,1. A alternativa correta, letra A. Beleza? Então, questão 20 é questão de aplicação de energia. E vamos para a nossa questão 21, a questão que tem problema, hein? Ele diz assim, uma partícula de carga menos 810 a menos coulomb, a menos 19 coulombs, essa é a carga da partícula, né? Vou deixar ali em cima. E tem uma energia cinética de 2,25 elétron-volts. Então, essa é a energia cinética da minha partícula, 2,25 elétron-volts. Penetra perpendicularmente numa região onde tem campo magnético. Se forma 90 graus, opa, então ela vai sofrer um desvio. Ele me deu o valor do campo magnético e ela fala que ela vai fazer uma circunferência de raio R. Sempre que falar no raio da circunferência, tem uma fórmula pronta para isso. O raio da circunferência, da trajetória, produzida por um campo magnético de uma partícula eletrizada, é o Rashid MV1 né? R é mv sobre QB. Ele diz que a massa da partícula é tanto e que 1 elétron-volt é tanto joules. Né? Na prática, é só você multiplicar pela carga do elétron. Ele quer saber o raio dessa circunferência. Se você já souber essa relação, basta substituir. Ele me deu a massa da partícula, está aqui. Ele não me deu a velocidade, embora me deu a carga e o campo. Então eu tenho que descobrir a velocidade, por isso que ele me deu aqui a energia cinética dela. Se eu fazer aqui essa transformação, né, se eu multiplicar isso aqui agora por 1,6 vezes 10 na menos 19, eu encontro esse valor em joules. Pessoas, eu vou deixar indicado, tá? Vai ficar 2,25 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse é o valor da energia em joules, para ganhar tempo. Por quê? Eu preciso saber o valor da energia cinética? Não, preciso saber o valor da velocidade. Ó. Energia cinética é mv² sobre 2. Vai ficar 2,25 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. É igual, a massa dela é 2 vezes 10 na menos 30, vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso sobre 2. Posso cortar esse 2 com esse 2. Os números eu vou repetir, 2,25 vezes 1,6. E daí, essa potência que é 10 a menos 30 vai passar para lá dividindo. Na prática, ela passa para lá trocando o sinal. Isso aqui vai me dar um expoente de 10 elevado a 11. Tudo isso igual a v ao quadrado. O que eu posso fazer agora? Eu vou ajeitar as vírgulas aqui. Ó. Aumento duas casas desse cara, fica 225. E aumento uma casa desse. Então, eu aumentei um total de 3 casas. Se eu aumentei um total de 3 casas, como se eu tivesse gastado 3 zeros. Então, aqui vai ficar 10 na oitava. Tudo isso igual a v ao quadrado. Por quê? Porque agora eu posso tirar a raiz desses números, tem raiz exata. Né? 225, a raiz disso aqui é 15. 16, a raiz é 4. E 10 na oitava, a raiz é 10 na quarta. Tudo isso vai ser igual à minha velocidade. E agora fica mais fácil de achar esse valor. Né? Isso aqui vai dar um valor de quanto? 15 vezes 4? 15 com 15 com 15 com 15 é 60. Vezes meu 10 na quarta. Metros por segundo. Esse é o valor da velocidade. Como agora eu tenho a velocidade, ó, basta eu substituir no Rashid MV1 Se você substituir aqui no Rashid MV1 pessoas, ele dá tudo ali, né? A massa, a velocidade, a carga e o campo. Para ganhar tempo, só vou deixar indicado, tá? Então a massa vai dar 2 vezes 10 a menos 30. A velocidade, 60 vezes 10 na quarta. Vezes 10 na quarta. A carga vai sem o sinal, tá? É 8 vezes 10 na menos 19. E o campo magnético é 3 vezes 10 na menos 5. Se você fizer essa continha, você vai achar 0,5 vezes 10 na menos 1 metros. Todo mundo no sistema internacional. Se você utilizar aquela potência na base 10, você vai achar então 0,05 metros. O gabarito está dando a alternativa letra D. Só que você acha 0,5, 10 a menos 1, que é 0,05. Tem outra alternativa? Tem. Se você transformar isso aqui para centímetros, você acha
que isso aqui é exatamente 5 centímetros. Então o gabarito tem que ser alterado. Tá aí uma questão para você fazer o recurso. A alternativa que tem que ser a correta é a letra C. Então tem que mudar o gabarito. Tudo bem? O gabarito oficial vai ser alterado. Não é a letra D, e sim letra C. Por causa dessa potênciazinha de base 10. Beleza? Então questão número 21 tem que alterar o gabarito de letra D para a letra C. Bom, próxima questão, pessoas, questão 22, questão tranquilinha de força elétrica. Ele diz que basicamente eu tenho aqui uma gotícula de massa 2 gramas e uma certa carga. Ela está uma região de campo elétrico uniforme E. E essa partícula tanto faz se vai andar para frente, para trás, para cima ou para baixo, porque ele fala, ó, considerando os dados apresentados e sabendo que a única força que atua sobre ela é a força elétrica. Muita gente poderia pensar, o peso está para baixo, então essa força elétrica está para cima, ela ganha ou ela perde. Tanto faz para que lado que ela ande. Por isso que ele não falou, inclusive, se o campo elétrico é horizontal ou vertical, não muda em nada. Ela vai andar, então eu vou colocar como essa nessa aqui para frente. 40 centímetros em 4 segundos. Opa, o cara me relacionou distância com tempo. Distância com tempo é sorvetão. E o cara quer que eu calcule o valor do campo elétrico. Qual que é a lógica para essa questão? Com os valores da cinemática, eu calculo a aceleração. Com a aceleração eu sei a força, com a força eu sei qual é o campo elétrico que produz essa força. Então a primeira etapa era você utilizar a equação do sorvetão. Ó, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Posição final dela, daria para usar aqui como se fosse, lembrando, sistema internacional, né? Isso aqui é 0,4 metros. Então ela teria aqui um deslocamento de 0,4. Ela partiu do repouso. Partindo do repouso, esse cara aqui vai zerar. Vai ficar a minha aceleração, que eu quero calcular, o tempo que é 4 ao quadrado, tudo isso por 2. Passa aqui para o outro lado, vai ficar 0,8 igual a 16A. Se isolar esse A, você vai achar 0,05 metros por segundo ao quadrado. Com a aceleração, eu acho a força, F igual a MA. No caso, a força resultante. Como a única força que atua sobre ela é a força elétrica, então a resultante é justamente o valor da força elétrica. E a força elétrica tem fórmula para ela? Sim, a formulinha do FEC. Então já vou substituir aqui. Ó. Força elétrica é quando o campo encontra a carga. Tudo isso igual a MA. Com isso agora a base você substituir, ó, vai ficar o campo elétrico que eu quero encontrar, a carga da partícula ele me deu lá em cima, ó, é 8 vezes 10 na menos 19. A massa da partícula é 2 gramas. Cuidado, jamais pode estar em grama. A sacanagem para essa questão é que todas as alternativas só diferem na potência de base 10, que é para pegar a pessoa que esqueceu de transformar aqui para metros e que esqueceu de usar em quilogramas. Então a massa dela é quanto? É 2 quilogramas. Coloco a potência de 10 na menos 3, né? Dividir por 1000. Vezes a aceleração, que é 0,05. Se fizer aqui a matemática, pessoas, potência de base 10, você vai achar 1,25 vezes 10 na 14. O gabarito está correto. Só para ganhar tempo, a alternativa correta daí, letra C. Beleza? Questão 23 é uma questão que tem que ser anulada. Porque ele diz assim, verdadeiro ou falso, né? Item 1. Quando se abandonam cargas elétricas positivas inicialmente em repouso, num campo elétrico uniforme. Cara, falou em campo elétrico uniforme, pensa nas duas plaquinhas. Tanto faz qual é qual. Eu vou colocar, por exemplo, uma positiva, a outra negativa. Então, se abandonar uma carga elétrica positiva, aqui ó, carguinha positiva, inicialmente em repouso, ela vai estar sujeita, e se ela está sujeita apenas à força elétrica, ela vai se deslocar para pontos de menor potencial. Lembre-se, o que é um número menor? Um número menor é um número negativo. Ela vai ser deslocada na direção da plaquinha negativa. Então, sim, um valor de menor potencial. Espontaneamente, ela vai vir para cá. Item 1, verdadeiro. Item 2, potencial é uma grandeza vetorial. Falso. Potencial, né, os volts, é uma grandeza escalar. Tem a ver com a energia associada a um ponto. Falso. Campo elétrico que é vetorial. Então, potencial é escalar. Falso. E o item 3 está totalmente bizonho. Não tem alternativa. Em todo movimento espontâneo, isto é, soltei a carga, ela vai agir por si só. De cargas elétricas, tanto faz o sinal. Localizadas num campo elétrico uniforme, isto é, entre essas duas plaquinhas, se eu soltar qualquer carguinha, tanto faz o sinal, ela vai ter a sua energia potencial elétrica aumentada. Pessoas, se ela vai espontaneamente se movimentar, ela vai começar a ganhar energia cinética, certo? Ela vai começar a ganhar velocidade. Então ela estava inicialmente parada, ela vai começar a ganhar velocidade, ganhar energia cinética. Para ela ganhar energia cinética, ela tem que perder algum outro tipo de energia. Então ela vai consumir a energia potencial elétrica que ela tem. Então ela vai aumentar a sua energia cinética e obrigatoriamente, aí a energia potencial diminui. Uma outra possibilidade é eu pensar, por exemplo, assim, ó. Eu tenho aqui essa carguinha, ela vai de uma posição até outra. Aqui,
Vou colocar valor, ó, pense. Aqui poderia ser 0 volts. Aqui poderia ser lá, menos 10 volts. E tem uma carguinha positiva, de valor, por exemplo, mais 1 coulomb. Vamos calcular o trabalho para ela ir de uma posição até outra. Ó. Trabalho aqui é vezes U. Cuidado, esse U é a diferença de potencial. É o potencial inicial menos o potencial final. Se eu fosse calcular, aqui daria quanto? Então, ó, a carga dela eu usei 1 coulomb positivo, vezes o potencial inicial é 0. Daí ia ficar 0 menos o menos 10. E menos com menos dá mais. Então aqui daria um trabalho de mais 10 joules. Esse mais 10 quer dizer que é um trabalho espontâneo, que ele falou, ó. Então, movimento espontâneo, beleza. E como é que eu sei se a energia potencial aumenta ou diminui? Pessoas, lembre-se, a energia, a relação entre trabalho e energia potencial é o seguinte, ó. Trabalho é menos a variação da energia potencial. Então, se meu trabalho aqui é mais 10, vai ficar 10, é igual a menos a variação da energia potencial. Aqui eu estou chutando o número. Só para te provar que, ó, a variação da energia potencial tem que ser quanto, então? Menos 10. Ela tem que diminuir. É muito mais fácil pensar na parte teórica, né? Se a partícula começa a ganhar movimento, ela perde energia potencial elétrica. Então esse item é falso. O gabarito está dando a letra D. Só que a letra D fala que ela é verdadeira. Pessoas, se o item 1 é verdadeiro, o 2 e 3 é falso, então nós temos aqui, ó, essa alternativa como a única possível. Só que olha o item 4. Quando uma carga executa uma trajetória, né, ao longo de uma linha de força no seu sentido. Então, o que seria ela executar uma linha de força no seu sentido? Então, imagine que eu tenho aqui, ó, essas minhas plaquinhas, mais e menos, campo elétrico, então ele vai, ó, do positivo para o negativo. Esse seria o sentido das linhas de força, né, das linhas de campo, tá melhor falando. Então, se essa carguinha ela vai no sentido das linhas de campo, então se ela começa a andar para cá, o potencial elétrico diminui, verdadeiro, porque ela está chegando mais perto de uma região, ó, negativa, é verdadeiro. E não tem nenhuma alternativa que fala que o item 1 e 4 é verdadeiro. Por isso que essa questão tem que ser anulada. Tá? Não tem alternativa correta. Então fica aí o recurso por causa do item 3. Se o trabalho é espontâneo, se o movimento é espontâneo, a energia potencial elétrica tem que diminuir, beleza? Ela meio que copiou, se você der Ctrl+C, Ctrl+V nesse item, você vai chegar lá numa questão do PAS de 2017 da UEM. Ela meio que se baseou nessa questão, né, e fica lá também, caso alguém queira usar como recurso. Lá o gabarito está correto na questão do PAS, tá? Aí. Questão 24, questão muito boa, bem algébrica. Diz assim, num experimento colocou-se uma esfera metálica oca de densidade D num recipiente contendo um certo líquido D. Então, D é a densidade da esfera e ρ é a densidade do líquido. Beleza. A esfera possui um raio externo X e um raio interno Y. Então, a minha esferazinha, pessoas, ela é como se fosse aqui um círculo dentro do outro. De tal maneira que eu vou ter aqui o centro dela, mais ou menos, né? O raio externo aqui vai ser X e o raio interno vai ser Y. Ela fala que ela está boiando com 50% do seu diâmetro. Então, se aqui está a superfície da água, metade da esfera está para dentro, metade está para fora. Beleza? E se ela está boiando, ela está em equilíbrio, a força para cima igual a força para baixo. E ela dá uma razão aqui, uma relação entre essas densidades. Ele quer saber a relação entre os raios. Diagrama de forças. Quais são as forças que atuam sobre essa esfera? Eu vou ter o peso para baixo e o empuxo para cima. Apenas essas duas forças. Qual delas ganha? Nada de falar que o empuxo ganha. Como ela está boiando, as duas forças são iguais. Então basta você fazer peso tem que ser igual ao empuxo. Peso é a massa da esfera vezes a gravidade. Daí cuidado com o empuxo. Empuxo é densidade vezes gravidade vezes volume submerso. Só que a densidade do líquido, então é a densidade do líquido, ρ, vezes a gravidade vezes o volume submerso. Primeira coisa que eu posso fazer aqui é cortar essa gravidade. Corta, corta. Daí eu vou fazer a próxima relação, que vai ser o seguinte, ó, vai ficar massa igual. Rho é a densidade aqui do líquido, não tem problema. E o volume submerso é o seguinte, se metade do diâmetro está para baixo da esfera, metade do volume então está para baixo. Então eu vou falar o seguinte, que o volume total é metade, perdão, que o volume submerso é metade do volume total. Tranquilo? E qual que é uma relação que você tem que saber para as questões de hidrostática? A densidade da esfera é a massa pelo volume da esfera. Se eu quero calcular a massa, eu posso pegar esse cara e passar para cá. Sempre em hidrostática, você vai trocar a massa por densidade do corpo vezes volume do corpo. E se eu fizer essa substituição aqui, eu vou chegar densidade vezes volume da esfera é igual densidade do líquido vezes meio do volume total. Posso cortar o volume total com o volume da esfera? Não.
Por quê? A sacanagem está aqui, ó. No empuxo, esse volume é o volume que a esfera ocupa, que no caso que ela deslocou de água. Como a água não entrou dentro da esfera, então eu tenho que pegar o volume total. A massa da esfera só existe por causa dessa parte que está preenchida de um certo material. Então, esse volume da esfera seria esse volume aqui, ó, dessa cavidade. Cavidade não, aqui é como se fosse um anel circular. Então, eu deveria calcular esse volume ali. Como eu calculo esse volume? É o volume da esfera de fora menos o volume que eu tirei de dentro. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Ó. Primeiro, esse D de densidade eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar. O volume da esfera é igual a ρ sobre D vezes meio do volume total. Daí, vou trocar. O volume da esfera é o volume externo menos o volume interno. É igual. Rho sobre D, ele me deu que vale 0,542. Tudo isso vezes meio, vezes o volume total. O volume total eu vou chamar de volume externo. Tá? Volume externo. Essa continha vai dar quanto, pessoas? Ó, volume externo menos o volume interno vai ficar 0,542 por 2 dá 0,271 do volume externo. Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Eu vou chegar em 0,729 do volume externo. E esse menos VI, vou passar para cá mais VI. Então aqui é como se tivesse ó, um volume externo menos 0,271 volume externo. Vai dar 0,79. Opa, 729 aqui. Opa, 729. 29. Aí. Como é que calcula o volume de cada uma das esferas? O volume de esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então aqui vai ficar 4/3. O que é o volume externo? Eu vou usar o raio externo, que é a letra x. Então 4/3 de x ao cubo. O que seria o volume da parte interna? Seria 4/3, é uma esferazinha, né? De π raio ao cubo. O raio da parte de dentro é y, então aqui ficaria y ao cubo. Pessoas, 4/3 de π aparece dos dois lados. Então eu vou achar, ó, 0,729x ao cubo é igual a y ao cubo. Agora passa para o outro lado em forma de raiz cúbica. Se você tirar a raiz de 0,729, você vai achar 0,9x. Você acha exatamente agora a alternativa C. Aqui fica um comentário que o certo seria falar não que dê a densidade da esfera, né, mas sim que dê a massa específica da esfera. Só que se você considerar como sendo a densidade, né, fazer essa diferença mesmo, não faz sentido falar que daí ela tem 50% do volume ou ter essa relação, tá? Então não cabe recurso para essa questãozinha, tá? Seria ser muito criterioso, pouquíssimo provável que eles acatem recurso por causa daquela, né, diferençazinha, sendo que o certo seria chamar de massa específica, mas vai na fé. Questão 25, questão de que macete em relação com física elétrica. Diz assim, ó, um sistema de aquecimento possui uma resistência elétrica que fornece água quente e escoa a uma tubulação que tem ali 3 litros de água por minuto. Ele vai pegar essa água e vai esquentar de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Sabendo-se que a resistência ali ela vai receber uma corrente de 10 amperes, das densidades de calor específico, ele quer saber a resistência elétrica. Pessoas, como é que eu faço essa ponte entre física térmica e física elétrica? Através da potência. Então basta eu fazer o que aqui, ó? Eu vou primeiro calcular quanto de energia é necessário para esquentar a água, ó. Vou fazer aqui o nosso macete. Qual é as unidades que eu devo usar? Ó, joule é a energia que vai sair, tem que usar massa em quilogramas. Lembre-se, a água é de 1 para 1. Se eu tenho 3 litros, eu tenho 3 quilos de água. O calor específico é 4,210 ao cubo. A mudança de temperatura, eu vou de 20 para 60 graus Celsius, então eu vou de 40 graus Celsius. Se fizer essa continha, eu vou deixar assim, ó. 3 vezes 40 que dá 120, vezes 4,2 vezes 10 ao cubo. Deixa assim, joules. Essa energia que daria. Eu só fiz o 3 vezes o 40, já vai ver o porquê. Quando você quer calcular a potência, a definição de potência é quanto de energia você gasta em certo tempo, energia por tempo. Então, eu vou calcular aqui a potência no sistema internacional. Quanto de energia a água recebeu? 120, 4,210 ao cubo joules. Em quanto tempo aqui, pessoas? Foi num tempo de 1 minuto, ó, é por minuto. E 1 minuto são quantos segundos? São 60 segundos. Então, aqui vai sair em qual valor? Ó? Corta o 0 com 0. 12 por 6 dá 2. Corta esse com esse vai dar 2. Então, em cima, minha potência vai ficar 2 vezes 4,2 dá 8,4.
10 ao cubo. Qual que é a unidade? Joule por segundo, que a gente chama de watt. Tem a potência, posso ir para a elétrica. Tem a potência na elétrica, tem a corrente elétrica. A questão que eu calcular resistência. De forma que tem potência, corrente e resistência, piriri. Então, piriri, o i está ao quadrado. Vai ficar, a minha potência é 8,4 10 ao cubo. A resistência eu quero calcular e a corrente é 10 ao quadrado. Corto um desse, corto aqui, né, com 3 zeros vai sobrar um zero. Minha resistência vai ficar 8,4 vezes 10, que é 84 ohms, questão simplesmente de substituição. A alternativa correta é a letra E. Imagine quem fez as continhas, ó, tinha a letra D ali bem próximo, não dava para aproximar, beleza? Questão 26, na minha opinião, a questão mais difícil da prova, porque você tinha que saber uma propriedadezinha que geralmente a gente vê apenas em cursos aí preparatórios para militar, né, ITA, IME, ou algo lá, uma FUVEST segunda fase, etc. Ele diz assim, ó, um determinado gás ocupa um volume inicial de 16 litros, e está sob uma pressão de 8 atms. Então, pressão 1 de 8 atms. Situação 1. O seu volume diminui, então aqui meu volume 2, minha nova situação, para 4 litros. E a pressão aumenta, a pressão 2, para 64 atmosferas. Num processo adiabático. Então aparece uma questão simples de troca de calor. Problema. Considerando que o calor específico, a pressão constante, a gente chama isso aqui de CV. Pressão é CP, né? Sabendo que o CP desse cara é 1,2 calorias por grama grau Celsius, isto é, mantendo a pressão constante, eu tenho que dar 1,2 calorias de energia para cada grama de gás variar 1 grau Celsius. Quanto que vai ser o CV, o calor específico, isto é, quanto de energia eu tenho que dar para esquentar esse gás agora a volume constante. Pessoas, daria para falar sobre essa teoria, etc., mas a resolução é simplesmente substituição. Nos processos adiabáticos, quando você vai falar em calor específico de gás, existe a seguinte relação, tá? A gente está acostumado a falar pivete 1, pivete 2. Aqui, a relação entre calores específicos é a seguinte, tá? A pressão de um gás, P1, sobre o volume do gás elevado ao coeficiente adiabático tem que ser constante, assim como P2 vezes V2 elevado ao coeficiente tem que ser constante. Essa aqui é uma relação, tá, que pouquíssima gente vê, é uma relação que serve para transformações adiabáticas. O que é esse gama? Esse aqui é chamado de coeficiente adiabático. Ele é a razão entre o calor específico CP pelo calor específico CV. Calor específico a pressão constante por calor específico a volume constante. Isso aqui é como se fosse um índice, tá? Não é? Multiplicando. Daí você tem que fazer um algebrismo. Como assim? Você deveria pegar essa equaçãozinha e escrever ela da seguinte maneira. Ó. Ficar P1 sobre P2, pressão 1 sobre pressão 2, é igual volume 2 sobre volume 1. Só que aqui cada um deles tem um gama elevado. O que eu vou fazer? Eu vou inverter cada um dos lados. Já vai ver o porquê. Se eu inverter cada um dos lados, eu vou chegar P2 sobre P1 é igual a volume 1 sobre volume 2. Inverti. Só que como aparece o mesmo expoente nos dois, eu posso colocar aqui o expoente em evidência. E agora vira uma equação exponencial. Se eu substituir, a matemática fica simples. Ó. A pressão 2 é 64, aqui eu posso substituir em qualquer unidade porque é igual dos dois lados. Pressão 1 é 8 atmosferas, igual. O volume 1 é 16, enquanto que o volume 2 é 4. Tudo isso elevado ao meu coeficiente gama. Pessoas, se eu fizer a simplificação aqui, ó, 64 por 8 dá 8. É igual. Aqui dentro dos meus parênteses, né, do meu parênteses, vai dar 4 elevado a gama. Quanto tem que ser meu gama, então? Equação exponencial. 8 não é a mesma coisa que 2 ao cubo? E 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Como tem aquele gama, vai ficar essa relação aqui, ó. Como é que você resolve uma equação exponencial? Corta as bases. Então, eu tenho agora aqui, ó. Vou vir para cá, aqui para cima. Que 3 é igual a 2 gamas. Quanto tem que ser meu gama, então? 3 sobre 2. Pronto, achei o valor do coeficiente adiabático dessa compressão. Daí é só jogar na formulinha. Ó. Esse gama é a mesma coisa que CP sobre CV. Então vai ficar 3 sobre 2. É igual o calor específico, a pressão constante, a questão deu, que é 1,2. E o meu CV vai ficar aqui embaixo. Se fizer essa continha, você chega em exatamente 0,8 calorias por grama grau Celsius. Uma questão de altíssimo nível. A matemática até que é tranquila, o problema é saber essas relações, né? Pouquíssima gente dá uma olhada nisso daí.
Então, fica a dica para questões aí, de novo, da UP, provas específicas de medicina, essa relação do coeficiente adiabático. É uma questão, veja, não é nada muito tenebrosa, desde que você saiba essa relação. Senão, não saberia nem por onde começar, beleza? Próximas questõezinhas, questão 27, questão de ótica, diz assim: a respeito dos fenômenos de reflexão e refração da luz, considere as seguintes afirmativas. Item 1. Devido ao fenômeno da reflexão, a luz bate e volta, quando vemos a borda inferior do Sol junto à linha do horizonte, o Sol já está abaixo dessa linha. É verdade que isso acontece. Todo pôr do Sol é uma mentira. Sempre falo isso nas aulas, né, cara? Porque quando você está olhando para o Sol, então quando você está aqui olhando para o Sol, lembre-se, tem a atmosfera. Então você está, a princípio, está olhando aqui para o Sol já não está mais nessa posição, isso aqui é a imagem. O Sol de verdade está aqui embaixo, porque ó, a luz solar vem e sofre um desvio. Então aqui está o meu objeto, mas você enxerga como se ele estivesse aqui para baixo. Esse fenômeno é reflexão? Não, a luz estava no vácuo e entra na atmosfera. Esse desvio que a luz sofre é um desvio caracterizado pela refração, por isso que esse item é falso. Item 2. Se por algum motivo o Sol deixasse de emitir luz visível, nessa eterna noite poderíamos ver as estrelas. Sim, estrelas continuariam tendo brilho. Planeta. Planeta não tem luz própria, né? Então não chegaria mais planetas. Item 2, falso. Item 3. Num final de tarde, com a atmosfera empoeirada, vemos que o Sol e o céu ficam vermelhos, porque o comprimento da luz vermelha é o que sofre maior difusão. Difusão dá para pensar como se fosse o fenômeno do espalhamento. Cuidado! O que explica a vermelhidão tanto do Sol quanto do céu é o fenômeno da difusão. Só que o vermelho não é a que mais sofre difusão, é o contrário. São os tons azuis que sofrem mais difusão. Eles sofrem tanto esse fenômeno da dispersão que eles se espalham tanto, né? Eles sofrem tanto espalhamento que daí você não acaba enxergando eles mais e acaba sobrando apenas o vermelho. Então é o contrário. O vermelho não é o que sofre maior difusão, é o que sofre a menor difusão. Por isso que esse item é falso. E daí sobra o item 4. Uma das condições para que ocorra o fenômeno da reflexão interna total é que os raios têm que ir do mais para o menos refringente. Sim, é aquela coisa que eu sempre falo que é um fenômeno que não é intuitivo. É quando a luz já está no meio mais denso, né, mais refringente, e tenta ir para o material que é mais fácil de se propagar. Verdadeiro, alternativa correta, letra A, gabarito bonitinho. Questão 28. Entre os vários defeitos que podem acometer o olho humano, um deles ocorre em razão do encurtamento do olho na direção do eixo óptico, isto é, meu olho é mais curto. Pessoas, por que meu olho é mais curto? Lembre-se, a imagem então vai se formar aonde? Isso aqui é característica de qual fenômeno? O míope tem um olho muito longo, né? O míope não enxerga de longe, porque a imagem se forma antes. Então o míope tem um olho longo. O hipermétrope é o contrário. O hipermétrope não enxerga de perto, porque a imagem se forma depois da retina. Por que a imagem se forma depois? Porque o olho é muito curto. Então isso daqui é o que acontece com quem tem hipermetropia, né? Muita gente acaba gravando que hipermetropia é que não enxerga de perto. Hipermetropia é o que acontece quando o teu olho é muito curto. Beleza? Questão 29, questão com pegadinha também. Ó. Duas ondas progressivas que se propagam em sentidos opostos numa corda possuem a mesma frequência, mesmo lambda, tudo igual. Então essas duas ondas vão se sobrepor e vão provocar aquela onda estacionária. Onda é o que transporta energia, mas lembre-se, a estacionária, essa energia ela fica parada apenas oscilando. Então ele diz, a respeito dessas propriedades, é correto afirmar, letra A, cada ponto executa um movimento harmônico simples de mesma frequência. Sim, verdadeiro. Como assim cada ponto executa um MHS? Cada ponto da corda ele vai ficar oscilando para cima e para baixo. Lembre-se, um MHS é aquele que nos extremos para e no ponto central fica mais rápido. Verdadeiro. Tá? Cada ponto da corda, né, ela vai estar oscilando dessa maneirinha aqui, né? A gente está acostumado a desenhar uma ondinha mal e porcamente assim. Cada pontinho da onda vai ficar oscilando para cima e para baixo aqui como se fosse um MHS. Letra B. Numa onda desse tipo não há transporte de energia. Sim, porque você não vê a onda indo para frente ou para trás. Cuidado, tá? Você não vê essas ondas indo para frente ou para trás. Então a energia não é transportada, ela fica apenas oscilando. A letra B, ele fala que numa onda desse tipo há transporte de energia. Cuidado, como a onda estacionária, você tem apenas ali o movimento de oscilação, né? A princípio você não vê o movimento de translação. Então não há o transporte de energia. A energia ficaria armazenada ali naqueles pontos que oscilam apenas, não são transportados. Letra C. Nenhum ponto fica em repouso. Cuidado, os pontos principais da onda estacionária são chamados de ventres e nós. Fazendo aqui um terceiro harmônico, por exemplo, de uma onda numa corda, você vai ter os nós, onde nós temos pontos da corda que ficam em repouso. É falso.
Letra D, nos pontos intermediários entre nós e ventres, o movimento é sempre da mesma amplitude. Ó. Nos ventres nós temos aqui a amplitude máxima, né, fazendo aquele MHS máximo, só que entre nó e ventre você vai ter a amplitude da onda variando. Como a amplitude da onda está variando, logo você tem ali a letra D que é falsa. E letra E, a distância entre nós consecutivos corresponde a um lambda. Não, isso aqui corresponde a meio lambda, beleza? Se eu apago uma das ondas, fica bem mais óbvio, né? Então aqui fica algo mais ou menos assim. E falta mais um carinha aqui para formar outro meio lambda. Meio lambda, beleza? Bom, próxima questão, pessoas, e a última questão número 30. Ele diz assim, nas alternativas abaixo, qual que é a unidade de capacitância? Falando em capacitância, capacitor, principal equação do quê? A carga armazenada por um capacitor é dada pela capacitância vezes a diferença de potencial. Deixa eu deixar isso aqui mais bonitinho só, né? Então, Q, carga, é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Isso aqui só pode aparecer as unidades que ele está falando, né? A unidade de carga elétrica, massa, tempo e comprimento. A carga está bonitinha, o problema é esse U. Então, o que eu vou trocar? Eu vou pensar lá na formulinha de elétrica do trabalho. Trabalho é Q vezes U, é a carga vezes a diferença de potencial. Então eu posso passar essa carga para cá dividindo, vou usar Q maiúsculo, não tem problema. É igual ao meu valor do U. Com isso, ó, eu vou trocar então no lugar do U por trabalho dividido por carga. Trabalho dividido por carga. Como eu quero achar a unidade da capacitância, eu vou isolar esse meu Czão, vai ficar Czão é igual. Essa carga que está aqui embaixo, ó, ela está dividindo, vem para cá multiplicando, vai ficar carga ao quadrado, dividido pelo trabalho. Então eu isolei ali o minha capacitância. Trabalho é uma energia, é joules, não é carga, nem massa, nem tempo, nem comprimento. Então você pode substituir ela por qualquer equação de energia. Qual que é a mais fácil sempre para fazer análise dimensional? A equação da energia cinética, mv² sobre 2. Não precisaria colocar esse 2, porque 2 é um número. Como eu quero analisar apenas as unidades, vai colocando apenas as letrinhas. Pessoas, agora eu posso substituir. Por quê? Se eu quero analisar, então, a unidade da capacitância, a gente coloca esses colchetes. Basta você substituir agora as unidades. Aqui eu estou trabalhando com as grandezas. Então ali o M, nada de confundir aquele M de metro, ali é o M de massa, é a grandeza a massa. Agora vamos fazer então com as unidades. Qual que é a unidade de carga? Carga é em coulombs, como carga está ao quadrado, aqui vai ficar coulomb ao quadrado, sobre a unidade de massa é quilograma, e a velocidade aparece ao quadrado, então vai ficar velocidade não é metro por segundo. Como está ao quadrado, cada um desses carinhas vai ficar ao quadrado. Só que eu tenho o segundo dividindo aqui embaixo, então vai ficar em cima coulomb quadrado vezes a divisão da fração, né, esse segundo aqui embaixo dividindo, vem para cima multiplicando. Segundo ao quadrado sobre quilograma vezes metro quadrado. E você encontra isso na alternativa letra E. Finalizando então a provinha da UP. Prova bem difícil, nível aí para a galera de medicina de altíssimo nível. Lembrando, não se esqueça aí, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, logo logo mais resoluções e o cenário vai melhorando. Beleza, pessoas? Esse aqui foi aí a toque de caixa para você já ter a resolução e principalmente montar os teus recursos, beleza? Aquele abraço, se cuidem, tchau, tchau.